nós vamos começar, então, a nossa live de hoje. Nós vamos falar hoje de falar de sexualidade é mais fácil do que você pensa, né? Então, é uma live para vocês fazerem perguntas. E para falar isso, eu vou trazer aqui um resumo para a gente dar só uma aquecida para poder vocês começarem a fazer as suas perguntas. Eu falei para vocês que a gente aprende a falar de sexualidade com um adolescente, né? Que a gente precisa aprender a falar de sexualidade com um adolescente, mas que a solução para isso é uma solução razoavelmente simples, né? A gente precisa começar a falar do assunto. Então passa por isso. Se eu nunca falei de sexualidade, eu para poder conversar com meu filho ou com a minha filha sobre sexualidade, eu tenho que começar a falar disso. Eu tenho que começar a falar de sexualidade. Não necessariamente direto com meu filho ou com a minha filha, mas eu preciso treinar falar de sexualidade. Quando a gente fala de sexualidade, a conversa vai ficando mais simples, as coisas vão ficando menos pesadas, a gente vai desmistificando alguns mitos que a gente tem, e com isso, e a gente vai trocando ideias, e aí a gente vai vendo que falar de sexualidade não é uma coisa assim tão pesada quanto a gente imaginava que poderia ser, porque ele se torna pesado quando a gente não tem conhecimento e nem treino para a gente falar de sexualidade. Então, uma das coisas, até porque, né, como eu digo para vocês nesse primeiro episódio, a gente fala de sexualidade mesmo sem a gente saber, para vocês terem uma ideia do quanto é fácil falar de sexualidade. Então, quando a gente, por exemplo, transmite as nossas crenças, quando eu falo, sei lá, tá lá na televisão passando um anúncio que tem uma mulher fazendo alguma coisa e eu emito algum julgamento sobre o comportamento dessa mulher, eu estou falando de sexualidade, né? Quando eu em casa tenho uma postura que eu acho que eu tenho que servir a todo mundo, eu estou falando de sexualidade. Eu estou ensinando para minha filha que mulher é subserviente, eu estou ensinando para o meu filho que mulher é subserviente, que mulher obedece. Quando eu digo não, quando a minha filha me faz uma pergunta sobre sexualidade, eu também estou falando de sexualidade. Eu estou dizendo para ela, olha, esse assunto de sexualidade eu não suporto falar. Quando eu digo sim, eu também estou falando de sexualidade. Eu estou dizendo para minha filha, olha filha, pode conversar comigo que eu suporto esse tipo de conversa. Então, falar de sexualidade, né, a gente fala mesmo sem a gente saber. Não tem aquela história da gente ter que, sabe, montar toda uma estrutura para poder falar, ter um curso. Não, a gente fala naturalmente, está no nosso dia a dia, está na transmissão dos nossos valores, está na transmissão das minhas expectativas. Quando você põe um nome no seu filho, ou põe um nome na sua filha, você já gerou expectativa. E por gerar expectativa, por exemplo, se eu ponho o nome do meu filho de Guilherme, eu ponho o nome de Guilherme porque é um nome forte, porque Guilherme significa uma pessoa que tem, como é que diz, personalidade, uma pessoa que sabe o que quer. Quando o meu filho vai fazendo coisas que não correspondem àquilo que eu criei de expectativa, eu vou moldando ele. E quando eu moldo meu filho dentro desse seu papel sexual, eu estou falando de sexualidade. Se eu digo alguma coisa para ele e digo, isso aqui não é coisa de homem, eu estou falando de sexualidade. E se eu digo, isso é coisa de homem, ou isso é coisa de mulher, ou isso é coisa das pessoas, eu estou falando de sexualidade. Então aqui já tem a Ana Paula que está me perguntando a partir de que idade já podemos falar abertamente de sexualidade. Então, Ana Paula, como eu estava dizendo, a gente fala de sexualidade mesmo sem a gente saber. Agora, uma questão é a gente ter consciência daquilo que a gente está falando sobre sexualidade e aonde eu quero chegar com aquela conversa sobre sexualidade. Então, se eu vou falar de sexualidade com o meu filho, porque eu quero que o meu filho aprenda alguma coisa, né? Por exemplo, eu quero que ele aprenda a conhecer o corpo dele. Então, essa conversa é uma conversa consciente, é uma conversa que eu faço com ele, sabendo o que eu estou falando e aonde que eu quero chegar, o que é que eu quero ensinar para o meu filho.
essa conversa é que se torna um pouco mais difícil. É uma conversa que as pessoas, quando tomam consciência de que elas estão falando de sexualidade, elas acabam se travando, porque acha que isso talvez não seja uma coisa para aquele momento, para aquela hora, principalmente dependendo do tema que essa mãe resolva falar com seu filho a respeito de sexualidade. Então, por exemplo, se ela resolve falar de alguma coisa sobre sexualidade que ela julga que talvez ele não tenha aquela idade, mas ela tem necessidade de falar. Se ela tiver conhecimento sobre sexualidade, ela vai saber se é ou não é adequado falar aquele tipo de coisa, né? Então, não existe uma idade, existem temas que precisam serem falados, porque a criança, desde pequena, ela vai criando demandas para a gente. Então, ela vai perguntando, ela quer saber se ela é menino, se ela é menina, ela quer saber por que ela é menina e ela tem uma genitália diferente do menino que tem um pênis e ela tem uma vulva, ou ela tem uma pepeca, ou ela tem uma cocota, ou ele tem um pintinho ou um pinto, enfim, de acordo com a nomenclatura que você usar em casa. Isso não tem o menor problema. Então, o que importa aí é que a gente atenda à curiosidade da criança. Então, ela começa a fazer pergunta, a gente vai respondendo. Essas respostas vão depender de acordo com o que a criança é capaz de aprender. Agora, existem temas que eu não posso deixar de falar. Por exemplo, a criança de 4 até 8 anos de idade, eu não posso deixar de falar com ela sobre abuso sexual. Eu tenho que falar sobre isso. Ela já entende essa questão. Ela precisa aprender a se defender. Chegou na puberdade, eu não posso deixar de falar com meu filho sobre as mudanças que vão acontecer. Agora, tem outros temas, né, que fazem parte do dia a dia, dos acontecimentos, das situações, dos valores de cada um, das expectativas. Que o que a gente precisa é conhecer o desenvolvimento da sexualidade, conhecer o desenvolvimento daquele adolescente e saber, ele já tem condições de entender e de compreender aquilo que eu tenho para dizer para ele. Aí é que está a grande questão. E por isso que eu criei esse método, que é exatamente para poder a gente conversar sobre quais são esses temas que interessam, em que idade o que interessa para esse nosso filho. Então, esse conhecimento específico a gente precisa buscar para poder atender a essas necessidades da nossa criança ou do nosso adolescente. Tá? Então, o primeiro passo é a gente ter essa consciência que existem coisas que a gente fala, que a gente está falando o tempo inteiro de sexualidade, mas a gente nem se dá conta que está falando e que está formando o nosso filho com isso, porque o fato de você não ter consciência não significa que você não está interferindo na vida do seu filho ou da sua filha. Você continua interferindo na sexualidade deles. Seja de um jeito positivo, seja de um jeito que não vai afetar em nada, seja de um jeito que vai afetar de forma positiva, enfim. A gente está o tempo inteiro interferindo, porque, afinal de contas, quem é mãe é modelo para os filhos. Então, seja tanto para o menino quanto para a menina. Para o menino, você é modelo de mulher, ou seja, o exemplo de mulher que ele tem dentro dele, e para a menina, você é o exemplo de mulher que ela tem dentro dela. Portanto, isso é muito importante que a gente tenha essa consciência. O segundo passo é que a gente não precisa ter medo de falar, né? Ter medo de dizer o que sabe, mas e se eu não souber? E se ele me perguntar uma coisa, eu vou mostrar para o meu filho, para minha filha, que eu não sei? Essa é uma outra questão que muitas vezes trava essa conversa sobre sexualidade e que a gente acha que é mais complicado. Mas não é tão complicado. Eu não preciso saber de tudo. Eu não sei, eu falo para o meu filho, para minha filha, eu não sei. Vamos procurar junto? Ou então eu vou procurar e depois a gente conversa. Ou então, eu não sei falar sobre isso, mas olha, a tua tia, ela fala sobre isso que é muito legal. Não tem problema que você delegue para uma outra pessoa também falar com ele. Claro, se você conversa com ele, é você que vai virar a referência do seu filho. Se você delegar para a tia, é a tia quem vai virar a referência de conversa dele. Então, o importante aqui, o que eu quero de vocês, é que sejam vocês a referência, porque afinal de contas, vocês é quem são a mãe ou quem são os pais, e que com isso vão querer estar muito mais junto deles e conhecer melhor o que se passa, né, com seu filho ou com a sua filha.
A Adriana colocou aqui que hoje tem alguns livros e filminhos para crianças que ajudam nessa questão do abuso na infância. Sim, tem vários vídeos, tem inclusive uma seleção de vídeos do canal Futura. Eu até participei da elaboração de uma série deles que se chama Que Corpo é Esse? E nessa série, Que Corpo é Esse? Ela fala de sexualidade tanto na infância, quanto a sexualidade na adolescência, quanto a sexualidade... Quanto a essa questão do abuso sexual, tem um que se chama especificamente Que Abuso é Esse? E tem um outro que se chama Que Exploração é Essa? Então, para falar de sexualidade tem Que Corpo é Esse? Para falar de abuso tem Que Abuso é Esse? É só vocês colocarem aí no YouTube Que Corpo é Esse? Que Abuso é Esse? Que Exploração é Essa? É uma série do canal Futura em parceria com a Childhood e a Unicef. É uma série de desenhos muito interessantes que ajuda bastante nessa conversa com a criança e também na conversa com o adolescente. São vídeos muito interessantes. Vale a pena a gente se dar uma olhada nele, tá? Adolescente é muito tímido. Peraí, aqui começou a subir aqui. Eu tenho que vir para não perder. Acho que eu não perdi nenhuma, não. Acho que Ana Paula agradecendo. Adolescente é muito tímido e não quer diálogo. Bom, adolescente é muito tímido e não quer diálogo. Então, uma das coisas que a gente precisa entender, né? Eu falei aqui nessa etapa, o primeiro passo é a gente saber, né, que a gente fala de sexualidade o tempo inteiro. Então, muitas vezes, quando eles são crianças, eles chegaram para a gente, sem que a gente perceba, e fez alguma pergunta que tinha alguma coisa a ver, ou fez algum comportamento. E aí o que aconteceu? A gente disse que aquilo era feio, a gente disse que aquilo não era para ser feito, ou a gente ficou surpresa, ou ficou constrangida. E a criança percebe. Ela percebe e ela começa a criar um conceito de que a sexualidade é algo que ele precisa tomar mais cuidado na hora que ele tiver que falar. Ou que aquilo é algo que não é para ser feito. Às vezes não foi a mãe, às vezes pode ter sido uma outra pessoa ligada a ele afetivamente. E isso faz com que esse adolescente, ele, quando chega na adolescência, ele fique travado. Outras vezes é pelo próprio momento da adolescência. A adolescência é um momento que é muita coisa acontecendo. É um corpo que está mudando, é uma cabeça que está pensando agora diferente. É um jeito de se relacionar com os amigos que se torna mais exigente. É o interesse, né, pelas pessoas agora já com um olhar diferente, um olhar com uma intenção sexual e afetiva. É a necessidade de aprender a praticar certos comportamentos sexuais que ele ainda não tem treino, que ele não sabe como é. Então, tudo isso que está acontecendo com eles, muitas vezes amedronta. E eles não sabem se a gente dá suporte, se a gente tem condições de dar esse suporte. E, às vezes, ele acha que isso pode ser algo que não seja bom, ele está inseguro. Então, vale a pena você puxar esse assunto com ele, mas devagar, né? Não pode ser assim, ir direto ao assunto. Vai cozinhando pelas beiradas, né? Vai, né, perguntando dos outros para depois chegar nele. Porque quando a gente pergunta dos outros, fica mais fácil para a conversa fluir, tá? E aí, quem sabe, devagarinho ele vai criando a confiança. E uma coisa que eu falei também na live passada, que eu repito nessa live daqui, uma coisa que ajuda muito, me ajudou bastante, é me expor. É contar como foi comigo, né? Do mesmo jeito que eu me expus com vocês, quando eu contei, sabe, que eu não sabia como lidar com a sexualidade dos meus filhos quando eles eram pequenos, que eu peguei o meu filho lá brincando e aí eu não sabia como lidar com aquilo. A mesma coisa a gente tem que fazer com os nossos filhos, para criar confiança, para haver uma identificação. Poxa vida, ela não nasceu sabendo, ela também passou por isso. Então, a mesma coisa, seu filho vai dizer, puxa vida, minha mãe não nasceu sabendo, minha mãe também passou por dificuldades na adolescência dela. Então, conta como era para você, como era que você se sentia, para haver uma identificação e eles chegarem mais perto, tá? Vamos ver aqui. Na minha época era muito tabu, minha mãe não falava porque tinha muito pudor,
tento tratar com naturalidade, mas ainda sinto dificuldade no diálogo com a minha filha. É natural, Ana Paula. A gente não nasce sabendo mesmo, e se a gente não teve a referência, né, da nossa mãe, é muito natural que a gente se sinta assim. Não é fácil mesmo, né? Quando a gente traz esse dote, o dote da nossa educação sexual, da nossa sexualidade, é carregado mesmo com tabus, com dificuldade para se falar de sexualidade. E isso a gente carrega com a gente não muda da noite para o dia. Mas quando a gente entende sexualidade, quando a gente compreende como é que se dá esse desenvolvimento da sexualidade na adolescência, com quem é que eu estou conversando, quem é a minha filha, quando eu escuto a minha filha, quando eu sei dela, essa conversa vai cada vez, e eu vou criando treino, né? Porque isso também é uma questão de treino, e eu vou criando treino, eu vou ali, ó, trabalhando todos os dias uma coisinha, cada dia eu vou acrescentando um elemento, eu gradativamente eu vou me desenvolvendo nessa conversa sobre sexualidade, tá? Aqui, adolescente quer ser... Que ser é esse que habita na minha... Adolescente, que ser é esse que habita na minha casa? Isso aí, Vânia. Que ser é esse que habita a sua casa? Às vezes a gente se pergunta mesmo, será que essa é aquela criança que eu criei desde pequenininha, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, e agora eu não sei quem é? É muito bom que a gente faça essa pergunta. Porque se eu não sei quem é, eu preciso conhecer. Porque ele não é aquela criança mais. Ele cresceu. E quando a gente cresce, a gente muda. Do mesmo jeito que você não é mais a criança nem o adolescente que você foi. Então, o que nós precisamos não é dar uma de que a gente sabe de tudo e diz, não, o que eu sei é o suficiente para eu lidar com meu filho. Não. A gente tem que aprender com ele, aprender quem é ele com ele. E saber falar de sexualidade, começa por aí. Você perguntando para ele. Não é tão complicado assim, não. A gente pode falar de sexualidade. É só a gente saber alguns atalhos, né? Então, se você pergunta para ele as coisas e ouve o que ele tem a dizer, como eu falei para vocês nesse segundo episódio, né? Uma das dicas que eu dou aqui para vocês, que é a gente ouvir o nosso filho, quando a gente tem paciência para ouvir, porque tem uma coisa muito interessante. Nós, como mães, não fomos educadas, porque a nossa referência de mãe, quem é? A nossa mãe. As mães dos nossos amigos, as mães dos nossos primos, né, as nossas tias, ou seja, as mulheres com quem você teve a oportunidade de conviver. E a gente traz aí na nossa cultura ainda um posicionamento, uma postura de mãe, que mãe, ela não conversa, ela manda. Ou que mãe já sabe tudo que o filho, tudo que é bom para o filho. E a gente acha que a gente não tem nada o que aprender com os nossos filhos. Mas não é bem assim. Você vai descobrir quanta coisa você pode aprender com seu filho, principalmente sobre ele, perguntando a ele, observando ele, prestando atenção, trazendo os amigos para dentro de casa, vendo como é que se dá aquelas conversas. Quando a gente para observar e para estudar mesmo, né, o nosso filho, é o que eu digo assim, falar com os nossos filhos, lidar com os nossos filhos na adolescência, é outro idioma. Tem que aprender a escutar, tem que aprender sobre ele e tem que aprender a falar com ele. Então, esse é o grande, né, é a grande sabedoria que a gente tem que desenvolver para poder lidar com este novo ser que está habitando a sua casa, sim. Porque ele é um novo ser. E o que a gente precisa é conhecer esse novo ser, para poder saber como lidar com ele. É dureza mesmo, Vânia, não é fácil não, eu sei que não é fácil, mas também não é impossível. A gente pode melhorar muito essa nossa relação se a gente se dispuser a, aceitar que a gente talvez esteja sendo intransigente e que a gente precisa olhar um pouco mais para ele, saber um pouco mais sobre ele.
ele vai ajudar a gente, ele vai dar o GPS dele pra gente. E aí sim fica mais fácil essa conversa. Tudo mar de rosas? Não, tudo mar de rosas não existe em nenhum relacionamento. Sempre vai haver algum conflito, mas fica muito mais fácil da gente resolver o conflito conhecendo com quem a gente está conversando do que a gente resolver conflitos com quem a gente não sabe com que a gente está falando, né? Muito menos quando a gente fala com alguém que a gente imagina que seja, mas que na verdade não é. Então, procurar se aproximar da pessoa que está ali de fato vai lhe ajudar bastante. Depois de termos falado algo de forma errada, tem como corrigir? Sim, claro. É só a gente dizer, olha, o que eu falei não estava certo. Eu me enganei, eu me equivoquei. A gente não tem que acertar sempre, né? Nós somos seres humanos, então a gente precisa ter essa humildade. Então esse é um ponto importante também quando a gente vai falar sobre sexualidade. É a gente ter humildade de reconhecer. Olha, eu naquele dia não estava preparado, ou naquele dia eu estava com pressa, ou naquele dia eu não pensei direito. E agora eu vi que não, eu fui me informar, porque eu fiquei com esse negócio, né, voltando na minha cabeça, eu fui me informar, e aí eu percebi que não, né? Percebi que a coisa é diferente. Pede desculpa, fala como é que foi, e tá tudo certo, não tem problema nenhum errar. O ruim é continuar batendo no erro, né? Afirmando que o que está errado é certo, quando o que tá certo é outra coisa. Isso aí é que não pode, né? Vamos ver agora aqui no Instagram. A Nirley colocou aqui, tem uma idade específica para o adolescente iniciar a masturbação? Não, Nirley, não tem. O que acontece é que à medida que a puberdade vai chegando, que os hormônios começam a circular, o que vai acontecer? Ele vai ficando cada vez mais interessado. Eles, desde pequeno, já vão descobrindo o corpo. E quando eles tocam nos órgãos genitais, eles vão vendo que ali é gostoso de tocar. E tudo que é gostoso se repete. Então, o conhecimento de que aquela área dá prazer vem desde os 3, 4 anos de idade. Agora, a masturbação propriamente dita, né, ou seja, aquela com a intenção erótica, essa em geral começa a partir lá dos, 11, 12 anos, às vezes mais cedo. Por exemplo, tem alguns garotos que eles acham que se eles se masturbarem mais cedo, eles vão ejacular mais cedo. Então eles começam a se masturbar esperando que a ejaculação já aconteça. Então vale a pena conversar com eles, saber por que ele está se masturbando, perguntar se ele tem alguma dúvida, inclusive de contar, olha, tem alguns meninos que fazem isso, você tem essa dúvida também? E aí você esclarecer. Mas não tem idade certa. Pode para uns começar aos 9, 10 ou aos 4 anos de idade, dependendo do olhar sobre masturbação que a gente tenha, né? Na verdade, aos 4 anos a gente não considera masturbação. A gente fala que é tocar os genitais, porque ele não tem intenção erótica. Mas aí, depois dos 10 anos, eles já começam a ter a noção do que isso significa e eles já vão com uma intenção. Pode até nem ter ainda uma sensação orgástica, porque ele ainda não tem maturidade para isso. Mas ele pode sim ter uma sensação de prazer, ou seja, ver que ali é gostoso, né? Bom, então vamos agora para uma pergunta aqui no YouTube. Aqui no YouTube nós temos da Nívia. Acabamos de ver um filme que saiu a palavra tesão. Ele ficou encolhido. Aí eu perguntei se ele sabia o que era. Disse que não. Então expliquei de forma bem engraçada e lúdica. Que legal, Nívia. É isso aí. Perguntar, ou às vezes a gente pergunta, você sabe o que é? E aí eles falam que não. Mas se a gente perguntar também assim, o que você sabe sobre isso? O que você imagina que seja isso? Ainda fica até mais fácil da gente manter essa conversa. Fica ainda mais tranquilo da gente complementar, né, o que eles ainda não sabem. Mas muito legal, Nívia, o teu papo com ele. E até tem uma coisa aqui que eu queria comentar, né, que muitas vezes a gente vai conversar com os nossos filhos, e um outro ponto que eu gostaria de deixar claro aqui nessa conversa com vocês é com relação, à ansiedade que a gente fica na hora de conversar com os nossos filhos. Que aí a gente quer explicar tudo, a gente quer dar uma aula, né? Eu só lembro quando o meu filho tinha por volta dos 10,
sei lá, 10, 12 anos, não sei. E o pai dele é uma pessoa que é muito estudiosa, uma pessoa ligada, né, como é que eu diria? A ciência, né, a pesquisas, né, uma pessoa que fez mestrado, doutorado, livre docência. E eu lembro que o Guilherme precisava saber estava aprendendo o que era hipótese. Eu então virei para o meu ex-marido e falei: Zé Luiz, você que entende mais disso, vai lá, conversa com o Guilherme, explica para ele o que é hipótese. Ele deu uma aula sobre hipótese como se ele estivesse falando com um estudante, né, com um mestrando, e o meu filho, obviamente, não entendeu quase nada, e quando chegou na prova, ele não conseguiu dar a resposta de forma adequada. Então, às vezes, a gente vai com tanta ansiedade, querendo, com tanta boa vontade, ensinar tudo que a gente sabe para o nosso filho ou para a nossa filha, e às vezes esse ensinamento é em demasia. E aí, ou ele não tem capacidade cognitiva ainda de entender aquilo que a gente está querendo ensinar para ele naquele momento. Ou ainda não tem interesse, aquilo ali ainda não, sabe, ainda não caiu a ficha. Então, é importante que a gente saiba, né, o que o nosso filho tem condições de entender para que eu não canse. Porque também, quando a gente fala muito, o que vai acontecer? Ele vai dizer: ah, não quero não para fazer essa pergunta para minha mãe ou para o meu pai, vai me dar uma aula, vai ser uma canseira, e aí ele acaba não perguntando para a gente. Então, vai com calma, né? vai devagar e vai procurando saber o que é que eles têm de fato interesse e complementa aquilo. Por mais que a gente queira dar tudo que a gente sabe, é melhor a gente se segurar um pouquinho e ir devagar, para poder a gente criar o interesse dele vir, voltar e fazer mais perguntas para a gente. E gradativamente a gente vai perguntando, e essa conversa sobre sexualidade se torna uma conversa do nosso cotidiano. E não uma aula que eu vou chamar, ele vai sentar, eu vou falar tudo que eu sei sobre aquele assunto e achar que pronto, já falei sobre tudo. Não, a gente não falou sobre tudo. A gente falou sobre um determinado tema. Amanhã pode ser outro, e pode ser outro, pode ser uma outra situação. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento. E um outro ponto também que é fundamental para facilitar a nossa conversa, né, é a gente se interessar pela sexualidade dos nossos adolescentes. Ou seja, entender que sim, sexualidade faz parte da vida deles e que a gente precisa se interessar e saber dela. Porque quando a gente sabe dela, fica também muito mais tranquilo para a gente falar. A gente consegue, né, treinar e fluir nesse papo de uma forma muito mais tranquila. Vamos ver aqui. A Carolina, ela colocou que minha filha estava no meu lado quando abri um site de notícias e apareceu uma matéria falando de masturbação. Ela me perguntou o que era. Minha sorte foi que o meu mais novo entrou. Devo falar? Como falar? Sim, deve falar. Agora, como falar depende da idade da sua filha. Eu não sei qual é a idade que ela tem, porque de acordo com a idade de cada um, a gente precisa adequar como a gente conversar. Mas pode sim dizer, é uma atividade que as pessoas fazem para sentir prazer com o seu corpo. Ou seja, é um lugar que a pessoa toca nos genitais, e quando toca nos genitais isso dá uma sensação gostosa, e as pessoas tocam lá para sentir esse gostoso. Tudo depende da idade e depende do interesse. Ou você poderia voltar para ela essa pergunta: o que você já sabe de masturbação? Você já ouviu falar disso alguma vez? Né? Às vezes ela pergunta só para testar a gente, para saber se a gente falaria ou não com ela sobre masturbação. Então você pode fazer esse tipo de troca. Pergunta, fala, pode até dizer: olha, naquela hora você me perguntou que era isso, o seu irmãozinho entrou, não deu para a gente conversar, vamos voltar àquele assunto. Mas antes da gente voltar àquele assunto, eu queria que você me dissesse assim: você já ouviu falar sobre isso alguma vez? O que você já sabe disso? E aí você complementa. A Patrícia colocou aqui: qual a idade adequada para falar sobre sexo com a criança? Coisas do tipo como uma criança. Não entendi, Patrícia.
Como eu já falei aqui, não existe uma idade certa, existe a demanda da criança e a gente vai complementando. Agora, o que existe são alguns temas, principalmente aí na infância, como o abuso sexual, que a gente não pode deixar de fora. Eu não vou entrar muito nessa questão agora, porque não é o foco da nossa live hoje. Mas depois você pode procurar no YouTube, eu tenho uma live só sobre abuso sexual, onde eu falo a respeito dessa questão na infância. Tá lá no meu link, ou então me manda um direct que eu mando para você o link, tá bom? A Vânia colocou, quando fiquei grávida... não, tá aqui o complemento da Patrícia, desculpa. Uma criança chega na barriga da mãe e como sai, como num parto normal. Tipo, como uma criança chega na barriga da mãe e como sai, como num parto normal. É uma explicação, né, que você tem que dar para ela de acordo com o que ela entende, pergunta o que é que ela já sabe e você complementa. Então, como conversar com uma criança, uma dica que eu te dou é essa, pergunta o que é que ele já sabe sobre isso e aí você vai complementando de acordo com o que você quer falar para ele. Só não mente, tá? Mentir não vale a pena. Você vai falando gradativamente do que se trata, conte a história que você achar que está mais adequada, se quiser pega livro, né, para te ajudar e isso pode como é que diz, trazer uma conversa um pouco mais interessante, né? Assim, que ele participe. Temos aqui uma pergunta da Alessandra, ela diz que o menino dela tem 13 anos, levou um fora homérico do primeiro amor, ainda não beijou, sofreu bullying na escola anterior. Alessandra, isso é danado, né? A gente sofre junto com os nossos filhos. Eu também nunca vou esquecer quando o meu levou o primeiro fora dele e quando a minha filha levou o primeiro fora dela. Nossa, a gente parece que quer... a vontade dela, você não enxerga que o nosso filho é a melhor coisa que você pode ter na sua vida, né? É isso que a gente quer, mas a gente não pode fazer isso, né? Esse é um momento dos nossos filhos. E nesse momento da adolescência, o que eles precisam é exatamente disso da gente, que a gente dê suporte, né? Que a gente esteja ali do lado dele, que a gente tenha condições de conversar com ele, que a gente consiga ouvir, né? Que a gente consiga acolher. Muitas vezes, né, teve alguns pais que colocaram nos comentários que uma das coisas que mais chamou a atenção deles no primeiro episódio foi a questão do monólogo. Muitas vezes a gente vai, né, com esse discurso pronto, achando que a gente sabe o que é. Eu não falei, não é para você olhar para essa menina não lhe merece. Mas isso de nada disso adianta. Isso não vai aliviar a dor dos nossos filhos. Isso só vai fazer com que eles sofram ainda mais. Então, o bom mesmo nessa hora é, sabe... Abraça, acolhe, mamãe tá aqui, sabe? Você levou esse fora hoje, é duro mesmo, filho, eu também já levei fora. Quem é que nunca levou fora na vida? Todos nós levamos fora na vida, né? Então conta também para ele que também você sofreu, sabe? Chega junto, porque quando a gente chega junto, fica mais fácil, tá? Vamos ver aqui no Instagram. Se tem alguma pergunta. Tem da Cássia. Ui. Tem algum comportamento do adolescente que demonstra abuso sexual, bullying? Sim, tem. Se você percebe que o seu filho mudou de comportamento diferente, sabe? Ele está muito diferente. Claro, nesse período da adolescência é muito comum a gente fazer confusão, a gente não entender com muita clareza o que está acontecendo com eles, porque tem muita coisa nova ali acontecendo e eles podem mudar de comportamento, né, muito rapidamente e isso confunde a gente. Mas às vezes ele começa a ficar triste demais. Às vezes aquilo que ele adorava comer, ele não tem mais fome. Nem com aquilo ele quer comer. Aquelas pessoas, aquela pessoa ou aquela situação ou aquele lugar onde ele está sofrendo bullying, antes era um lugar que ele gostava de ir, de repente ele não gosta mais. Então vai observando o que vai acontecendo com teu filho, com a tua filha, e com isso você vai conseguindo chegar mais próximo dele. Esse é um momento que muitas coisas acontecem. E eu sofrer bullying, eu sofrer abuso,
complica ainda muito mais, né? Muito mais. Então não vamos negar qualquer alteração, chega perto, pergunta, sabe? Mas pergunta com empatia, não pergunta com julgamento, não pergunta com, sabe, culpando ele, ou sei lá, às vezes a gente sem querer faz isso, porque a gente foi acostumada a lidar com os filhos desse jeito, né? Então vai com calma e pergunta para eles: você está notando que ele está diferente? Por que ele está diferente? O que é que aconteceu? Se tem alguma coisa que você pode ajudar, sabe? Preste atenção em mudanças repentinas, que essas mudanças repentinas podem ser um sinal de que alguma coisa está acontecendo com eles. Vamos ver aqui no YouTube, nós temos aqui a participação de bastante gente hoje aqui pelo YouTube, muito legal. E agora se fechou e depois de tanto sofrer, considera inferior porque nunca beijou. Conta para ele, Alessandra, que não precisa se preocupar, cada um tem o seu tempo. Durante o período da adolescência, cada um se desenvolve de um jeito. Uns são mais rápidos, são mais atrevidos, são mais dono de si, desenvolveu a sua autoestima de um jeito muito, muito maior. Outros não, outros são mais inseguros, outros têm um comportamento assim menos intrusivo, né? Assim, menos espontâneo. Então, outros porque ainda está inseguro, não sabe como é que faz, acha que tem que ter nascido sabendo. Então, quando a gente tranquiliza e fala para ele que cada um tem o seu tempo, que o importante é a gente respeitar o nosso tempo, não precisa ter pressa. Ele vai beijar um dia, ele vai namorar um dia, não precisa ter pressa. Tem gente que namora aos 18, aos 20, tem outros que namoram aos 12, aos 13. Então, não há necessidade de ficar com pressa. O que é importante é aprender a respeitar o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. É normal o filho menino ficar querendo esfregar o pênis na perna da mãe e ficar balançando o pênis pela casa, mostrando como seu órgão cresce e fica durão? Olha, tá precisando de limite ele, né? Ele tá precisando que você coloque, eu não sei qual é a idade do seu filho, agora, se ele já tá adolescente, né? Se ele é pequenininho, é natural, ele vai lá e vai tocar, porque ele vai tocar e ele acha aquilo gostoso. Aí é uma questão da gente colocar limite e ensinar para a criança, não é que ali não é o lugar para ele estar esfregando o pênis dele. Agora, se ele é um adolescente, a gente também precisa adequar o comportamento dele. Perguntar por que ele está mostrando que aquilo dali, se você não quer ver, se você acha que isso está te incomodando, precisa fazer a adequação do comportamento dele. Principalmente se ele fizer isso num ambiente fora de casa, né? Porque aí ele pode ser tratado como alguém inadequado. Afinal de contas, nós estamos numa sociedade. Essa sociedade tem normas e tem regras de convivência. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a conviver com essas regras e essas normas, inclusive as sexuais. A gente não ensina os nossos filhos a comer de garfo e faca, porque é assim que se espera que ele coma em público. Do mesmo jeito, a gente tem que fazer com o comportamento sexual dos nossos filhos. A gente precisa ensinar para os nossos filhos, e a gente pode e deve fazer isso, porque a gente tem expectativas e a gente tem valores. Então, cada um com seus valores e com as suas expectativas, precisa fazer a adequação do comportamento dos nossos filhos para que ele possa conviver de forma adequada no meio que ele faz parte. Vamos ver aqui. Boa noite, Helena. Tem uma filha que vai completar 9 anos. Mês que vem. E não sei o que falar e fazer com o assunto homossexualidade. Mas ela te perguntou alguma coisa sobre homossexualidade? Porque se ela não te perguntou, você não precisa falar sobre homossexualidade com ela agora. O que a gente precisa é respeitar a homossexualidade, né? Então, se o fato de eu respeitar, se o assunto vem à tona, se alguém fala e eu não tenho uma atitude violenta nem agressiva, nem digo algo que seja ruim,
a minha filha vai aprendendo a respeitar o outro, como a gente tem que respeitar a heterossexualidade, a bissexualidade, ou seja, existe no nosso mundo uma diversidade sexual. E nós vivemos hoje num mundo que é muito mais liberal. E nesse mundo mais liberal, existe a possibilidade das pessoas experimentarem várias formas de ser sexualmente. O que a gente precisa, se ela ainda não lhe fez essa pergunta, e essa é uma ansiedade sua, não sei também o que você diria para ela, porque nada do que você vai dizer, se é com a intenção de, por exemplo, dizer alguma coisa para ela se preparar para não ser homossexual, não vai adiantar de nada, porque não é isso que faz alguém ser ou não ser homossexual. O que faz alguém ser ou não ser homossexual são outras circunstâncias que independem, né, de uma conversa. São outros fatores, né, que independem de uma conversa. Na conversa, na verdade, a gente consegue esclarecer, a gente consegue ensinar o respeito, a gente consegue falar sobre essa questão. Então, precisa saber exatamente o que é que você gostaria, né, de dizer para ela aos 9 anos sobre homossexualidade que você não está conseguindo, tá? A princípio, necessidade de falar de homossexualidade ou de heterossexualidade ou de qual que seja a opção sexual ainda não existe, porque aos 9 anos de idade as crianças ainda não estão fazendo as suas escolhas sexuais. Isso vai acontecer quando ela chegar na adolescência. Daí porque quando a gente sabe sobre o desenvolvimento da sexualidade, a gente fica mais tranquilo, a gente não tem que ficar botando minhoca na nossa cabeça, sofrendo, se angustiando com temas que, na verdade, ainda não interessa para a criança nessa idade, tá? Sei que às vezes a gente fica mesmo angustiada, é tanta história que a gente ouve, é tanto comentário, é tanta coisa circulando na internet, que eu sei que a gente fica mesmo angustiada e que a vontade da gente, sabe, é de controlar tudo, mas infelizmente a gente não tem esse poder de controlar tudo. Então o que a gente tem é o poder de conversar e dialogar e colocando as coisas gradativamente, tá? Vamos ver aqui. Tenho observado muitos adolescentes dizendo ser bissexual ou homossexual, mesmo nunca terem tido nenhuma experiência. Acho que está um exagero. E os cisgêneros e os outros termos hoje? Tento levar na normalidade, mas para mim essas novidades ainda são muito estranhas. Para mim também são muito imaturos para esse rótulo. Aí vou juntar com a da Betânia, que fala aqui que a irmã da minha nora, de 12 anos, perguntou por que a amiguinha estava beijando outra amiguinha. Ela não soube o que responder. Qual seria a melhor estratégia? Legal, Nívia, que era pequenininho. Então tá aí a dica. Você colocou o limite. Fez muito bem, é isso aí. Então, a gente tem que colocar o limite mesmo. Bom, gente, com relação à homossexualidade, é uma live, né, que eu tenho sobre a homossexualidade. Na verdade, é uma aula que eu tenho sobre, não só sobre a homossexualidade, mas sobre os jeitos sexuais de ser. Ser homossexual é um dos jeitos, como é um dos jeitos ser heterossexual. Então, falar de homossexualidade, falar de heterossexualidade, falar de cisgênero, falar de transgênero, quer dizer, cisgênero é quando você se identifica do sexo biológico que você é. Então, se eu nasci mulher e eu me identifico como mulher, eu sou cisgênera. Esse é o termo que deram a essa figura. Quando você não se identifica, você é chamado de transgênero. Então, e aí tem outras classificações de gênero que não cabe falar aqui, porque senão é uma aula, né? Para a gente ver quantas coisas tem, quantos temas tem ligado à sexualidade. Então, não dá para eu entrar em detalhes. Com relação ao que falar com os nossos filhos, que tá um exagero, na verdade, eles hoje, como eu disse para vocês, vivem num mundo mais liberal. Se vivem num mundo mais liberal, eles têm mais possibilidade de experimentar isso sem que haja um julgamento tão perverso como existia antigamente. Agora, se eles não têm com quem conversar,
né? Se eles ficam ouvindo tudo isso, se eles têm a possibilidade de viver tudo isso e não tem com quem conversar, com quem se orientar, aí a dificuldade fica muito maior. Então, o importante aqui não é que, sabe, a questão não é um exagero deles, a questão é uma falta de ter com quem conversar, uma falta de ter quem oriente eles, porque eles estão experimentando, dando tiro para todo lado, porque a bagagem que cada adolescente chega para viver a sua sexualidade é a bagagem que ele conseguiu fazer até aquele momento. Então, se ele não teve com quem conversar, se ele não teve com quem trocar, alguém que pudesse orientá-lo, alguém que, sabe, mostrasse para eles os prós e os contras, o que significa, como é que não é, ou seja, eles não têm. Então, eles vão atirando para tudo quanto é lado. Se eles têm possibilidade de experimentar, eles experimentam. E isso não quer dizer nada, só quer dizer mais adiante, quando eles estiverem mais velhos, que eles vão saber de fato o que é que eles querem para ele, a quem de fato o interesse sexual dele está determinado. Por isso, ter o apoio em casa, ter a referência em casa, poder falar de sexualidade em casa, isso ajuda muito aos adolescentes a não meterem, né, os pés pelas mãos e fazerem coisas que para eles são muito mais assertivas. Então, gente, falar de sexualidade é a grande oportunidade da gente estar junto deles e ajudá-los, inclusive, nesse tipo de situação. Nós temos aqui, vamos ver agora aqui no Instagram. É que ele parou de passar aqui. Vamos ver se tem mais. Ui. Não. Tem horas que eu mexo aqui e não sei o que é que vai dar. Meu filho acabou de fazer 7 anos e percebo que ele está se descobrindo. Isso é normal? Nessa faixa etária, sim, é normal, é natural, ele vai se descobrir, não se preocupa com isso, se preocupa sim em observar se ele tem dúvidas, se ele precisa da sua ajuda para saber alguma coisa. Agora, faz parte do desenvolvimento deles. Aliás, já começa até antes, né? Por volta dos 4, 5 anos, eles já começam a se descobrir sim. Por essa idade dos 7 anos, eles já vão com uma outra intenção. Eles já vão se descobrindo para saber sim, como é que é essa cosquinha? Continua cosquinha ou já está virando comichão? Né? Então, é uma sensação, as sensações já começam a ir mudando. Né? A minha tinha 9 anos e ouvindo falar sobre um monte de temas relacionados e diferentes sexualidades. E hoje, com 12, ela acha tudo normal. A filha tinha 9 anos quando já falava de um monte de temas e agora acha tudo normal. Muito bom. De orientação. Dou aula para adolescente, eles precisam muito de orientação sobre sexualidade. Tudo que acham que sabem é distorcido. Queria dar uma eletiva sobre esse tema na escola. Você disponibilizará material escrito? No meu curso, sim, eu tenho um material que eu disponibilizo para as pessoas que fazem parte desse método Papo Firme. No Papo Firme, no episódio de amanhã, no 3º episódio, eu conto para vocês um pouco sobre o que é esse método que eu criei, né, que é um método específico para as pessoas falarem sobre sexualidade com seus filhos. E nesse método, então, cada módulo é um módulo estruturado para que leve essa mãe ou esse pai a conversar com seu filho sobre sexualidade. E em cada módulo, junto com os vídeos que eu disponibilizo, né, das aulas, tem também um material em PDF e tem também cartazes, tem outros materiais que também são colocados. O meu curso é um curso completo sobre educação sexual, mas ele é voltado para pais, não é voltado para o educador da escola, é para pais, tá? Vai ajudar? Vai, porque tem uma série de conteúdos que ajudam dos dois lados, mas é só para te deixar aqui que esse método é um método específico para pai e para mãe conversar com seu filho sobre sexualidade, tá? Meu filho tem 13 anos e é muito tímido e não me pergunta nada sobre sexualidade, porém sei que preciso orientá-lo, por isso estou aqui. Muito legal, Betânia, é por aí mesmo, é aquilo que eu já falei aqui para vocês, precisa ver o que né,
tá deixando ele tímido, e aí vocês poderem, então, descobrir o melhor jeito, e sabendo sobre sexualidade e como conversar, vai te ajudar com certeza a chegar bem mais perto do teu filho, né? E assim, quando as pessoas se envolvem nesse meu método, o Papo Firme, esse método eu trabalho ele dando todo um suporte, como vocês vão ver amanhã, quando eu explicar para vocês como é que ele funciona. Então eu acredito que ele vai ter uma boa utilidade para você. Gente, o tempo está se esgotando. Faltam 2 minutos para eu finalizar, né? 4 minutos, na verdade, para eu finalizar aqui com vocês. Então, da outra vez, o Instagram me tirou aqui, eu não pude nem dar boa noite, nem finalizar a minha fala. Eu sei que ainda tem algumas perguntas, mas infelizmente eu não vou conseguir dar conta de todas elas. Quem eu não respondi, manda para o meu direct, tá? E eu faço questão de responder para você a pergunta que você me fez e que não deu tempo de eu responder aqui para vocês. Até trouxe algumas outras coisas para falar aqui, mas também não deu tempo de falar. Mas a gente tem sempre tempo, né? O que não nos falta é tempo. O contato comigo não acaba hoje. Acaba agora essa live falando, né, a respeito das dúvidas que vocês tiveram sobre como falar de sexualidade, uma vez que o tema é falar de sexualidade. É mais fácil do que você pensa, né? E é mesmo, desde que a gente tenha 2 pontos importantes: conhecimento sobre sexualidade e ouvir os nossos filhos. Ouça o seu filho. Faz esse treino em casa com outro assunto. Não precisa ser com sexualidade não, porque às vezes com sexualidade isso já mexe nos nossos valores e a gente acaba se irritando. Não, fala de uma outra coisa, de roupa, de qualquer outra coisa mais simples, mas vai treinando, ó. Ouvir o filho, entender ele, conhecer esse adolescente que está habitando a sua casa, né? Vai lá com calma, porque é assim que a gente consegue trazer ele para perto da gente, e mais, é assim que a gente aprende a conhecer o adolescente que você tem em casa. Sim, você pode, você consegue falar de sexualidade com seu filho e com a sua filha. Ouça e busque conhecimento sobre sexualidade. E muito obrigada pela participação de todos vocês e por estarem até essa hora aqui comigo nessa live de hoje. Até lá!